Olá, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas à nossa live começando agora. Quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe de autista, também sou terapeuta floral e o meu objetivo é ajudar mães de autistas como tratar os seus filhos, como ajudar os seus filhos a se desenvolverem para alcançar mais autonomia e mais saúde de uma forma totalmente natural com os florais. Então sejam todas muito bem-vindas. A gente pode compartilhar essa live, esse momento especial para mais mães de autistas serem ajudadas, né? Existem tantos questionamentos, tantas dúvidas, como fazer, como ajudar, e o tema hoje, inclusive, é das dificuldades, das maiores dificuldades das mães de autistas, que é como ajudar nosso filho, seu filho, a melhorar, a ter mais comunicação, né? Essa é uma das principais dificuldades das crianças autistas, se comunicar, né? Então, se alguém está aqui comigo, tem um filho, tem uma filha autista, né? Então, fique à vontade para você fazer perguntas, deixar seus comentários, a gente vai num bate-papo, conversando, eu vou compartilhando com você os meus conhecimentos e vai acontecendo essa troca, legal? Você também pode clicar no aviãozinho, levar esse conteúdo para pessoas que você conhece, a mãe, o seu vizinho, a mãe de uma amiga, um familiar, algum parente que você sabe que na família tem uma criança autista e as pessoas ficariam muito felizes de ter esse conhecimento de como poder ajudar a desenvolver, né, como melhorar a saúde da criança autista de uma forma totalmente natural, sem efeitos colaterais. Legal? Enquanto vocês o compartilham, eu quero explicar realmente o tema desse bate-papo nosso aqui não é, na verdade, ensinar alfabetização, por exemplo, né, na comunicação, porque eu sei que também é uma das dores dos pais, das famílias que têm crianças autistas, ajudá-los na alfabetização. Mas não é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, tá? Alfabetização, mas é sobre como você mesma, mãe de uma criança autista, pode ajudar o seu filho a se expressar, até mesmo a falar o que ele precisa, né, sobre as necessidades dele, por exemplo, se ele tiver fome. E isso é uma angústia da maioria das mães das crianças autistas. Eu não sei se o meu filho está com fome, se ele está com dor, se ele tem sede, porque ele não fala, ou se ele fala, mas ele não se expressa o suficiente para eu entender a necessidade do meu filho, né? Então, algum desconforto que ele estiver sentindo. Também para você até mesmo ajudar ele os sentimentos, as emoções que ele sentir, né? Que ele estiver sentindo, por exemplo, medo, tristeza, saudade, angústia, né? São sentimentos que as crianças autistas também sentem, né? Como as crianças neurotípicas. E como eles expressarem isso para as mães, para a família, como você saber para poder ajudar, né? Então, assim, vou mais adiante ainda. Se ele quiser te contar algo, por exemplo, se o seu filho, sua filha já frequenta a escolinha, né? E alguma coisa aconteceu ali e ele quiser te contar e ele não consegue expressar, não consegue ter essa comunicação, falar para você, né, te deixar saber o que aconteceu ali na escolinha que deixou ele com medo, com raiva, chateado, frustrado. E isso é algo que pesa no coração das mães, né? Se algumas de vocês aqui já passaram por situações assim, eu já passei. Quando meu filho era bem menor, logo no início, quando eu soube do diagnóstico dele, muitas vezes eu sabia, eu sentia que algo tinha acontecido ou ele estava
desconfortável com alguma coisa, eu via pelo comportamento dele, pela agitação, pela ansiedade, né, pelas estereotipias, mas eu ficava angustiada porque eu não sabia o que fazer, né? Como ele me contar, como ele expressar para mim o que estava acontecendo, né? Lúcia, mas todas as crianças autistas são assim? Opa, tá quase caindo aqui. Todas as crianças autistas, de uma forma ou outra, enquanto ela não é trabalhado, não é feito um desenvolvimento nelas, elas têm a dificuldade, sim, na comunicação. Esse é um dos sinais. E eu vou, durante a nossa conversa aqui, eu vou ajudando vocês a entenderem por quê, né? O que acontece. Então, vamos lá. Podem deixando as dúvidas de vocês e a gente vai conversando, tá? Olha, eu inclusive já ouvi pessoas dizendo assim, mas autistas não sentem saudade. Sabe, é uma coisa assim que dói no nosso ouvido, né? Por quê? Porque eles sentem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que as crianças neurotípicas sentem. O mesmo sentimento. A única questão, né, na verdade, é que eles têm dificuldade de expressar, de colocar em palavras, né, a intensidade do que eles estão sentindo e o que eles estão sentindo, né? Então, essa é a diferença. Mas eles sentem de igual forma, né? Então, por que é tão importante você, mãe, nós mães, né, sabemos disso? Porque sabendo, já tendo essa noção, isso já vai ajudar você, né, a entender que ele pode estar com medo, ele pode estar triste ou qualquer outro sentimento ele pode estar sentindo e por isso ele está agindo da forma como ele está agindo. Agressividade, por exemplo, ansiedade, agitação, as estereotipias muito acentuadas e não falar. Olha, tente se colocar no lugar de uma criança autista, se isso seria possível para você. Mas olha, tente imaginar você com muito medo. Com muito medo e por algum motivo não conseguindo contar para as pessoas ao seu redor que você está com muito medo. Imagine, as pessoas ao seu redor estão tranquilas, conversando e seguindo o ritmo da vida normal, fazendo as atividades dela. E imagine você por dentro, apavorada, por alguma razão, por algum motivo. E você não consegue falar ou você não consegue... Você pode ter comportamentos, gestos e as pessoas pensam assim, não tô entendendo nada. O que será que ela tem? Ela tá esquisita hoje, né? Não tô entendendo nada. Olha lá, ela faz um monte de gestos e não sei por que ela tá assim. Entende? E você começa a ficar como? Desesperada, angustiada, porque você está morrendo de medo e ninguém entende que você está com medo. Como é desesperador, né? Então, se colocar no lugar de uma criança autista, eles sentem os mesmos sentimentos que as crianças neurotípicas também. Eles têm as mesmas vontades, eles também querem, né? Eles também gostam, eles também. Mas eles têm essa barreira, essa dificuldade. Então, isso já é assim um fator muito importante quando a gente para e tenta se colocar no lugar do nosso filho, da nossa filha, né, autista. Já é um grande passo, né? A Babi dizendo que meu filho é muito carinhoso e abraça. Sim,
essa questão do contato, né, do tato. Nem todas as crianças autistas não gostam do toque, né? Algumas não gostam do toque e outras, tudo bem. O meu filho, tá ok, ele também aceita o toque, um carinho. Na medida dele, da forma dele, ele tenta ser carinhoso com a gente também, mas algumas crianças autistas não conseguem o toque. Bom, aí a gente já vai para um outro âmbito, né? Os neurônios das crianças autistas, quando são formados, eles têm ali um excesso. E tem uma fase na gestação onde esse excesso, naturalmente, pela própria natureza, eles são moldados e são retirados aquele excesso. Nas crianças autistas, não, eles permanecem. Então, os sentidos deles, o toque, o olfato, o paladar, o auditivo, a visão, os 5 sentidos são extremamente aguçados, extremamente sensitivos. Então, um toque que você der na criança autista que não aceita, que é hipersensível ao toque, é como se você estivesse dando quase que um tapa nela. Né? De tão sensível que é. É a mesma coisa é o ouvido. Então, assim, uma criança que tem hipersensibilidade auditiva no autismo, imagine estourar balão na festa de aniversário, rojões, né, na passagem de ano, essas motos barulhentas que passam aí na rua, enfim, o grito dos coleguinhas ali no momento do intervalo na escola, é muito para eles. Só que eles não sabem falar, olha, é muito barulho para mim, eu não suporto, é demais. Eles não conseguem falar. Então, eles têm comportamentos, né, que é como que se eles esperassem que alguém tentasse entender que alguma coisa está desconfortável para eles. Então, nós, mães, podemos ser a principal guia, orientando, ajudando os nossos filhos como lidar, como se expressar. Isso é um processo no desenvolvimento, isso não acontece. Eu assisti lá um vídeo, poxa, a Sara me falou, cheguei em casa, coloquei aquilo em prática, pum, meu filho já começou a falar. Não é assim. Mas é preciso você realmente que haja uma dedicação sua como mãe, né? É um trabalho formiguinha. Você vai trabalhando, desenvolvendo e vai ajudando o seu filho. E esse processo vai acontecendo. Por isso que se chama desenvolvimento. Não se chama fórmula mágica, pílula mágica, né? Mas é um desenvolvimento, processo. Várias situações vão acontecendo e você vai guiando o seu filho em cada uma delas. Então, quanto mais você se dedicar em ajudar o seu filho ou a sua filha autista, mais vai facilitar para que eles se expressem, né? E até falar o que eles precisam falar. Chega um momento que mesmo as crianças não verbais, se você for realmente dedicada, vai chegar um momento onde eles começam a colocar palavras, primeiro sílabas, depois palavras, e aí você vai ajudando eles a construir frases e até que se desenvolva um diálogo. Isso é um desenvolvimento, não é mágico, né? Como eu disse. E o maior benefício é ter um filho menos ansioso, porque isso gera uma ansiedade muito grande neles, e um filho mais comunicativo, porque uma das dores das mães, né, das famílias de crianças autistas, é essa de o filho não falar nem mãe, né, o filho não se comunicar. Isso é algo que é uma dor muito grande, né, para as mães, é um sonho
É um sonho de toda mãe de um filho autista é ver o filho se desenvolvendo na comunicação, na fala. E a gente vai conversar mais detalhes aqui nesse bate-papo hoje sobre isso, né? Para esclarecer mais para vocês, tá? Então, se vocês conhecem alguma mãe que também passa por esse mesmo dilema, essa mesma dificuldade, compartilhem essa live, esse nosso encontro aqui. Vamos ajudar mais mães também, né? Se sentirem aliviadas, tá? E o que mais que eu queria compartilhar com você? Tá, e por quê, né? Por que o seu filho pode? Por que ele pode conseguir? Vamos lá, vamos explicar. Como eu estava falando antes, primeiramente porque você, mãe, precisa ir interagindo com ele primeiro, mostrando para ele a necessidade que ele tem de se comunicar para que ele seja atendido dentro da necessidade dele, né? Então, você deve ser a maior confiança que ele precisa. Você deve ser a maior confiança, ele confiando em você. Mãe, olha, o meu filho, ele confia no pai, né, nos familiares, tios, avós, primos, tudo. Mas em mim, ele desenvolveu uma confiança tão grande que coisas íntimas dele, ele me fala, ele me conta. Para ninguém mais ele conta, mas para mim ele conta. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo esse elo com ele, né? Ele foi sentindo que em mim ele tinha confiança, que ele sabia que de alguma forma eu ia fazer alguma coisa, mas eu ia conseguir ajudá-lo naquela dificuldade. Então vamos voltar a falar aqui da comunicação. Logo que eu soube do diagnóstico, muitas barreiras eu precisei superar, superei, então eu digo para você, mãe, que você também pode, né? Uma das dificuldades, quando ele queria algo, porque ele regrediu na fala um pouco, né? Ele começou a falar já depois de um ano e um mês, mais ou menos, ele começou as primeiras palavrinhas e foi falando. Quando chegou ali em torno de 2 anos e meio, 3 anos, ele regrediu. Ou seja, ele já não conseguia mais construir normalmente as frases. Eram mais palavras soltas, né? E não a frase. Ou ele ficava extremamente ansioso e agitado e essa ansiedade dificultava mais ainda para ele colocar palavras soltas. Eu tinha que tentar juntar aquelas palavras para entender. E ai de mim se eu não entendesse logo. Ele ficava extremamente nervoso porque ele queria que eu entendesse e resolvesse logo a situação para ele. Então aí o que acontecia? Eu entrava com a terapia dos florais. Então, quando eu percebia que ele estava extremamente impaciente e ansioso, para que eu resolvesse logo, eu entendesse logo o que ele estava querendo me dizer, eu já entrava com os florais para aquela necessidade. Então ele ia fazendo uso, ele ia se acalmando, ia ficando mais tranquilo e, consequentemente, facilitava a nossa comunicação ali, né? Com certeza. Mas eu sempre deixava claro para ele, filho, você precisa falar. Enquanto você não fala, eu não entendo. E ele ficava nervoso, né? Ele tinha as crises, ele chorava muito, aí ele via que eu, com a ajuda dos florais, respirava calma, tranquila, esperava. Eu sabia que eu tinha que ficar firme, para que ele tivesse um tempo, né? As crianças autistas, eles precisam de um tempo para assimilar, para colocar em ordem ali na mente deles. Nem sempre é tão rápido como nós. Então, ele precisava de um tempo para entender. Poxa, eu quero isso, minha mãe disse que eu tenho que falar, eu não quero falar, ou não consigo falar, eu vou chorar para ver se ela me entende. Não resolveu, eu volto lá. Todo esse processo, às vezes demorava 20 minutos, meia hora. Tá tudo bem. Era fase de desenvolvimento. Então ele começou a entender que se jogar,
gritar, bater, correr no portão, ainda bem que o portão sempre estava trancado, né? Como se ele quisesse ir para a rua. Não resolveria nada. A única forma que iria resolver é se ele me falasse, ou pelo menos me mostrasse, ou se comunicasse comigo de alguma forma. Então ele foi entendendo esse processo. Então quando ele queria algo, eu falava para ele: fala. Se você não fala, eu não entendo. Então ele jogava palavras soltas, aí eu juntava: ah, tá, você quer dizer que você está procurando a sua bola. Então tá, mamãe vai procurar a sua bola, tá bom? Aí ia com ele, procurava a bola e tal. Viu? Entendeu? Quando você fala, a mamãe entende. Se você não fala, a mamãe não entende. Então isso foi, né? Esse processo foi muitas vezes, meses eu fui trabalhando isso com ele, sempre trabalhando os florais da comunicação ali junto. Então, ele foi se desenvolvendo, né? E hoje ele consegue, ele fala, se expressa. Hoje a comunicação dele está sendo um pouco mais trabalhada na questão de, na escola, ler um texto na escola, escrever uma redação, por exemplo. Mas isso até as crianças neurotípicas têm as dificuldades, né, de dissertação de um texto, de construir uma redação. Então, até que ele caminhou bem, né? Então, tá tudo bem. Mas o começo ali, que é o que mais angustia as mães quando recém tem o diagnóstico, né? E isso é algo que eu sempre, assim, estou ensinando para as minhas alunas, como elas trabalharem, como elas podem desenvolver os filhos ou filha autista desenvolvendo dessa forma, né? Então, uma coisa muito importante que eu quero passar para você aqui agora, presta bem atenção. Você, mãe, precisa olhar para o autismo com outros olhos. Você precisa... Mas como assim, Sara? Como assim com outros olhos? Veja só. O nosso filho, né, a nossa filha, o seu filho, sua filha autista, pode ser a expressão do que você não consegue expressar de você mesma. Por isso que eu disse que a gente precisa olhar para o autismo. Muita gente olha para o autismo como uma doença. E, infelizmente, ainda existe, inclusive, profissionais carimbando o autismo como uma patologia. E não é uma patologia, mas está tudo bem. O mundo está em desenvolvimento ainda, né? Conhecimentos ainda. Então, olhar para o seu filho assim, olha... Apesar de a ciência, né, ainda não conseguir explicar muita coisa, mas o autismo veio. O autismo veio para fazer com que nós, mães, pais, refletíssemos mais sobre nós mesmos, sobre os nossos conflitos internos. Cada família com uma criança autista deveria olhar e repensar de que forma pode ser melhorada, pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida a comunicação interna da família. Então, assim, no ritmo frenético que nós estamos vivendo, a sociedade, ninguém tem mais tempo para nada, né? Praticamente. Isso faz a gente parar e mudar o nosso ritmo. Então, assim, se você estiver disposta a isso, parar, refletir e olhar como está a comunicação na sua família, ali dentro. Você, com o seu companheiro, com os outros filhos, com os seus familiares, com a sua vizinha, com a caixa do mercado. Você vai, paga a sua conta. Às vezes a caixa nem te fala um bom dia, você também nem retribui. Vai lá, passa. Como está a comunicação no mundo? Né? Então, a gente quer
a gente espera, a gente deseja que o nosso filho autista seja comunicativo. E o quanto nós temos olhado para isso? O quanto a gente tem se fechado dentro da gente mesmo, né? Então, toda família autista, e eu falo isso por experiência própria, da minha família, então, foi preciso. Eu vivia num ritmo frenético de muito trabalho, né? de muita dedicação, e a família é como se todos os membros estivessem dentro de casa, mas cada membro estivesse no seu mundo. Eu não sei se isso acontece com vocês. Quem aqui tem mães, são mães de filhos autistas? Observa isso. Às vezes dentro de casa, numa sala, por exemplo, o pai está no WhatsApp aqui, a mãe está no Facebook lá, o filho está na televisão lá, a filha está no quarto, não sei o quê. Pode ter 4, 5 dentro de casa, cada um está no seu mundo. Todo mundo senta para comer? Será que todo mundo almoça junto? Às vezes não dá, por causa do trabalho, enfim, né? Mas às vezes dá. Mas não tem aquela comunicação, quase que não se existe mais isso. Mas a gente quer que o nosso filho se comunique. A gente quer que ele interaja com os coleguinhas na escola, que ele brinque com os coleguinhas, mas a gente não sabe nem o nome da vizinha às vezes. Então, eu não estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que é por isso que o seu filho autista ou a sua filha autista tem dificuldade na comunicação, tá? Cuidado. Não estou dizendo que esse é o motivo, é a causa. Mas é muito importante nós olharmos o autismo, sabe, não como exatamente é um problema. Ai, eu tive diagnóstico, nossa, meu filho é autista, minha filha, o que eu vou fazer da vida? Fiquei em choque, nossa, e agora? Tô apavorada. Calma. No começo, a gente tem mesmo um impacto, né? Mas, com o tempo, você vai acabar conhecendo um outro mundo. Que o seu filho, que a sua filha está apresentando para você. Por causa deles, você vai precisar mudar o seu ritmo. Você vai precisar parar e investir em comunicação. Para e pensa. Você vai ter que, né, ajudar o seu filho a se desenvolver na comunicação, mas então você vai ter que também mudar a si mesma? Sim. Muita coisa eu precisei mudar no meu ritmo de vida, na minha forma de ser, de me comunicar, de me relacionar, de lidar com sentimentos, emoções e frustrações e tudo mais. Porque eu precisava ajudar o meu filho a se desenvolver e porque eu fui entendendo que o meu filho me trouxe uma nova visão de vida e de mundo. As crianças autistas, quando eles conseguem realmente falar e se expressar, eles são sinceros. Eles não têm aquele, sabe, aquele jeitinho de falar uma coisa querendo dizer outra. Se você estiver com uma caquinha aqui no rosto, ele vai falar pra você. Olha uma caca no seu rosto. Filho, não pode falar isso, porque... Mas ele falou. Pronto, ele é sincero e verdadeiro. Pronto, simples assim. Enquanto a gente vive num mundo de mentirinhas, eles não. Então você vai aprendendo uma outra forma de olhar, de viver, de enxergar, de ver o autismo. Não como um problema. Claro, seu filho precisa de suporte, precisa de ajuda em vários sentidos para se desenvolver. Então você vai se desenvolvendo junto com ele. Vai lá, vai junto, entra nessa. Às vezes a gente coloca assim, o meu filho autista, minha filha precisa disso. E você também não precisa também um pouco, não? Né? É bacana a gente olhar para essa, como eu falo assim, essa nova visão. Né? De olhar e repensar, né? Desse novo olhar para o autismo. E assim, e para que isso possa acontecer, né? Para que isso possa acontecer,
você olhar o autismo com outros olhos, o seu filho, a sua filha, vai poder se relacionar também melhor, começando ali dentro de casa com você. Então, começa ali dentro de casa, né? Então, vamos colocar assim, as vantagens. As vantagens que tem de você ter essa nova visão, de você trabalhar na comunicação da sua família, né? O desenvolvimento na comunicação do seu filho autista. Olha só, quando eu falo na comunicação do filho autista, não foque apenas no seu filho. O seu filho precisa, sim, de ajuda, de auxílio para se desenvolver na comunicação. Ok. Sua família também precisa. Dá uma observada nisso. Sua família, você também, de alguma forma, precisa conseguir se expressar melhor, se comunicar melhor. Então, você vai estender esse desenvolvimento, essa ajuda sua ao seu filho e à sua família para a sua vida social. Ou seja, conforme você, seu filho, sua família for desenvolvendo a comunicação, você vai estender isso na escola, então, com a professora, com os coleguinhas, com os pais dos coleguinhas. Olha só, já aconteceu com você levar o seu filho, sua filha autista na escola e você quer muito, né, que ele interaja, que ele brinque com os coleguinhas, mas às vezes ali na recepção ou onde você chega para deixar o seu filho, tem às vezes outras mães ou até pais que vieram trazer os filhos que são coleguinhas do seu filho. Você consegue se comunicar com eles? Ou às vezes eles ficam lá no canto, você fica no canto de cá só. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de se comunicar entre os adultos. A gente não se comunica. Eu não sei o que ele vai pensar. Talvez porque eu sou mãe de um filho autista, de uma filha autista. Não sei o que eles vão pensar de mim. Na verdade, o preconceito está aqui dentro da gente. Existe sim muita curiosidade nas pessoas. As pessoas estão curiosas de tentar entender como funciona, como é ter um filho autista, como se comunicar com uma criança autista. Eles têm muita curiosidade, na verdade, e a gente pode interpretar aquilo como um preconceito. Então a gente mesmo afasta. Eu me lembro quando, em outras épocas, né, quando a minha mãe nos levava para a escola, ela batia um papo com a mãe da coleguinha, conhecia a mãe de todas as coleguinhas lá na escola, conversavam, trocavam receitas de bolo, de não sei o quê. Era uma outra realidade. Agora, às vezes os pais nem descem do carro, só param ali, a criança desce e toca o carro. Então, nós estamos vivendo uma dificuldade de comunicação, né? Então, quando a gente trabalha isso, por exemplo, eu quero que o meu filho se comunique. Então, eu vou junto. Né? Por esse exemplo que eu te dei. Oi, fulana, tudo bem? Você é mãe do Joãozinho? Ah, que legal. Eu sou mãe da Mariazinha. Ah, então, que legal, eles estudam na mesma sala, né? O meu filho é autista, você sabia? Ah, então, eu tive o diagnóstico faz pouco tempo. A gente está trabalhando com ele. Pronto, você fez uma ponte de comunicação com a mãe do Joãozinho e você é mãe da Mariazinha, que é autista. Então, você já, aí, a Mariazinha, que está ali perto de você, ela está entendendo, poxa, a minha mamãe está falando com a mãe do meu coleguinha. Então, eu tenho confiança na minha mamãe, porque se a minha mamãe fala com a mamãe do Joãozinho, meu amigo, então significa que tá tudo bem eu também ser amiga do João, porque a minha mamãe é amiga da mamãe do João. Entendeu? Você dá esse passo de comunicação, você mostra para o seu filho que precisa interagir, se comunicar. Esse é um exemplo, né? Daí você vai em algum local, vamos pensar aí, sei lá, no parquinho, vai levar o filho no parquinho e tal.
E ali no parquinho sempre tem mães esperando as crianças brincarem e tal, né? Se é um shopping, sempre tem, fica ali por perto cuidando. Interaja, fale, conte, né? Eu lembro que a minha filha mais velha na época, ela me disse assim: mãe, agora você vai ficar expondo o meu irmão para todo mundo. Eu disse para ela: sim, eu vou. Sabe por quê? Porque a sociedade aqui, a comunidade onde nós vivemos, precisam conhecer o Henrique. E o Henrique precisa conhecer a comunidade. Por quê? Porque ele faz parte da comunidade. Eles vão precisar se comunicar, se relacionar. O Henrique vai crescer, vai se desenvolver, vai ficar adolescente, vai ficar adulto. Eles precisam saber lidar com ele e ele lidar com as pessoas. Vou sim, né? Então, na verdade, eu entendi depois. Ela estava lidando, ela estava passando pela fase de aceitação como irmã. E depois ela superou e agora é uma paixão esse irmão para ela, né? Mas passando essa fase da aceitação, é importante nós pensarmos, olharmos para o autismo com esse olhar, sabe? Não só focar ali na comunicação do meu filho. Eu preciso participar. Eu preciso também me desenvolver. E como eu tenho falado sempre, os florais ajudam muito. Por quê? Tem pessoas tímidas, né? Tem mães tímidas, tem mães que são mais introspectivas, tem dificuldade, não conseguem simplesmente chegar e falar: oi, e aí, tudo bem, beleza? Não, nem todo mundo é assim. Mas as mães podem também, com o auxílio da terapia floral, e trabalhando esse lado mais tímido, mais introspectivo, conseguindo ser mais comunicativa, porque vai auxiliando no desenvolvimento do filho, né? Também. Então, o que muitas mães, né, ainda não se despertaram é que não basta apenas querer ajudar o filho a falar, né? Mas também como se comunicar, como expressar o que ele necessita, o que ele sente, né? Então, por isso os florais auxiliam muito, porque segundo a necessidade da sua família, né? Segundo a necessidade do seu filho, então você vai aprender a manipular as fórmulas e todos vocês vão se comunicando melhor. Cada um na sua dificuldade, mas vão se comunicando. Então, vocês vão se ajudando. Aqui tem uma pergunta. Seu filho tem qual nível de autismo? Miju? É esse? Tá caindo aqui. O meu filho é autista leve, né? O que, na verdade, é um tema que a gente pode conversar mais sobre isso em outro momento. De leve não tem nada, né? Porque ele teve muitas dificuldades, inclusive as pessoas diziam assim: ah, ainda bem que é leve, como se isso fosse uma doença, né? Ou, é leve, né? Então, para ele é mais fácil, ele é leve. Ele também teve muita dificuldade no começo de interação, de comunicação, de se encaixar dentro de rotinas. As escolas aceitarem e saberem lidar dentro das necessidades dele, as cobranças, as exigências, mas ele é inteligente, ele consegue sim, ele é inteligente, tudo bem, mas não dessa forma, não nesse ritmo, não desse jeito, né? Então, tem sim as suas dificuldades, né? Então, o leve tem as suas dificuldades, peculiaridades, o moderado também e o severo também, né? Cada um precisa de um tipo de desenvolvimento, de ajuda e de tratamento, né? Dentro das necessidades, tá? Então, voltando ali a falar das famílias, né? Tem famílias que não interagem entre si. Tem famílias que
costumam levar os problemas, os conflitos familiares para baixo do tapete. O que é isso? Fica bafa, fica só ali entre família, né? Então, assim, são famílias que observem, sabe? Então, é algo que é um conjunto familiar ali, também precisa ser trabalhado. Precisa ajudar o filho no desenvolvimento da comunicação? Sim, quem chegou agora na live, lá no começo, eu falei, por exemplo, como eu ajudei meu filho no começo do diagnóstico, como ele colocar em palavras, né? E como eu expliquei, é um processo, mas também precisamos olhar no âmbito familiar e não ali focar somente na criança autista. Como ela está sendo criada, de que forma essa dificuldade de comunicação familiar pode estar refletindo também no seu filho autista. E ele está se expressando com mais dificuldade ainda de desenvolver a fala. Por quê? A criança autista, ela está lá no mundinho dela, né? E a gente pensa assim, ele tá lá, ele nem tá percebendo. Não, ele prefere ficar assim, ele não quer falar comigo. Ele não quer falar com ninguém. Ele prefere ficar lá no mundinho dele, lá no joguinho dele. Na verdade, não é que ele não quer, ele não consegue e ele não sabe como. E isso é motivo para ele ficar na zona de conforto e ficar lá. Agora, não é por aí também que você vai chegar e forçar uma comunicação com o seu filho, né? Chamar pelo nome, exigir que ele te dê atenção, enfim, forçar a comunicação. Você não vai conseguir, não vai ter resultado e você vai se frustrar depois. Então, uma das formas que tem a forma visual, né, que você pode apresentar figuras mostrando o que você espera do comportamento dele, mas também você precisa entrar no mundo imaginário dele. E isso é algo que eu vou assim explicar para você com bastante detalhe, né? Quando a gente for lá no nosso encontro do dia 21. Nesse encontro eu vou dar bastante detalhes, né? E uma coisa que você pode praticar desde já. Você começar a falar mais, se fazer mais entendida, ser mais comunicativa com a sua vizinha, com os seus familiares, com os seus parentes, com a vendedora da loja, com a caixa do mercado. Comece a desenvolver mais isso, seja mais comunicativa e inclua o seu filho na comunicação. Se você está ali na caixa do mercado e você agradece ou pergunta alguma coisa, inclua o seu filho. Faça ele, como eu posso dizer, estimule ele, não force, estimule ele a participar, né, ali da moça do caixa. Como? Sara, ele não quer falar, mas você fale por ele, mostre esse contato. Então você pode dizer para a moça do caixa, ai, que bonitinho, né? Aí você pode falar, sim, ele é meu filho, ele é autista. Ah, ele é autista? Sim, ele é autista. E ele se chama blá blá blá, né, fulaninho? Então olha aqui a tia perguntando o seu nome, mesmo que ele não olhe para a moça, mesmo que ele não responda nada para a moça, mesmo que dê a impressão que ele estava surdo, que não ouviu nada, mesmo que você tenha essa impressão, mas ele não. Ele sabe que aquela moça... E olha, eu vou te dizer uma coisa, sabe o que é possível? É possível você sair dali e nunca mais nem lembrar da fisionomia da moça do caixa. Mas ele não vai esquecer. Ele tem uma memória fotográfica que aquele rosto da moça do caixa, ele vai guardar por muito tempo. Se ele ver essa moça em outro lugar, ele vai lembrar da moça do caixa. Você pode ver ela, você nem lembra mais. Mas eles lembram. É incrível a memória fotográfica que eles têm. Então, aproveite e desenvolva isso. Participe, faça por ele, faça com ele, faça junto.
Envolva ele e não espere resultado milagroso. Amanhã isso já... Não! Vai desenvolvendo, vai. E você vai com o tempo tendo um resultado, lembrando de olhar para o autismo um outro olhar. Que o teu filho, a tua filha veio com esse diagnóstico para te mostrar que existe um mundo, né, onde existe uma beleza nesse mundo. Existem pessoas verdadeiras, sinceras, pessoas extremamente sensíveis. Existem pessoas assim, né? E eles vieram para te mostrar. Então, pausa um pouco o teu ritmo frenético que você tá aí, teu ritmo de sempre... começa uma segunda, termina outra segunda do mesmo jeito. Calma, para, opa, olha. Né? Vamos olhar com um outro olhar. Se vocês quiserem colocar sugestões para mim também, tá? Nos comentários ou lá no meu DM, pode mandar comentários, sugestões de temas que eu trago aqui para vocês, para ir ajudando vocês nesse conhecimento cada vez melhor sobre como desenvolver o seu filhote, a sua filhota no autismo, tá bom? Beijo grande e até amanhã nesse mesmo horário. Tchauzinho!